Olá, eu sou Sabrina e este é o Descubra uma App. Se você já é de casa ou somente um visitante, nós queremos que seja feliz aqui no MAP. Este é justamente o lugar onde vamos tentar responder suas perguntas e dúvidas sobre tudo o que acontece aqui. Se está no templo e tem qualquer dúvida, basta procurar os sorrisos de nossos voluntários. Eles estarão à sua disposição. Queremos que se sinta em casa e em família. Agora é o momento de saber tudo o que promovemos para ser feliz e vitorioso. Veja o que acontece no MAP ainda este mês. Nosso celulão acontece toda quarta-feira. É o espaço perfeito para tirar suas dúvidas e aprender mais as escrituras sagradas. Não perca por nada. Sempre às 19h30 no auditório 1 do MAP. Toda semana, uma revelação nova na palavra, para que cresçamos na fé e aprendamos mais a palavra de Deus. Nosso Ministério de Intercessão fortalece toda a família MAP em oração. E sexta-feira, às 18 horas, tem um momento de oração no templo. Faça parte, seja cheio de unção e graça. Acontece aqui no auditório 1 do MAP. O MAP Jovem é top. O sábado mais diferenciado de Cortina é no MAP Jovem. Dança, celebração, adoração e palavra. Aos sábados, no auditório 1 do MAP. Venha, que é muito bom. Domingo é dia de cultuar com toda a família. Uma maravilhosa celebração com todos os nossos irmãos. Domingo, às 19 horas no auditório 1 do MAP. Venha ser feliz! Descubra o MAP também nas redes sociais. Instagram.com/MAPCorrentina e Facebook.com/MAPCorrentina. Aos domingos, você pode acompanhar, a partir das 19h30, o MAP ao vivo. É só entrar em nossa página no Facebook e assistir a nossa celebração. A palavra que eu quero compartilhar com você na noite de hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 6. Vamos ler a priori no verso de número 16 e o verso de número 17. Eu queria que antes que você abra a sua Bíblia ou leia aí no texto sagrado, você dissesse para a pessoa que está do seu lado, a pessoa mais simpática que você puder encontrar aí, a mais bonita, a mais agradável de todas elas. Olha aí, vasculha com muito cuidado. Se você não encontrar, não tem problema, erga a cabeça e dá uma olhadinha para o altar da igreja. Ok, deixe-me lhes dizer algo. Diga assim para a pessoa do seu lado: existem problemas, existem lutas, existem guerras que podem ser evitadas. Diga: existem problemas que podem ser evitados. Diga: hoje o bispo vai pregar sobre o tema não dê trabalho aos anjos. O tema que eu quero compartilhar hoje é não dê trabalho aos anjos. Queridos, é preciso que nós dificultemos e provoquemos uma atividade extra e um trabalho extra no diabo e não nos anjos. Quando é que a gente dá trabalho para os anjos? É quando a gente entra em dificuldade. É quando a gente coloca alguém em dificuldade. É quando a gente coloca alguém em um problema. A gente dá trabalho para os anjos. E quando a gente dá trabalho para o diabo, quem quer saber? É quando a gente resolve o problema de alguém. É quando a gente estende a mão para alguém. É quando a gente ama ao invés de odiar. É quando a gente estende o braço para levantar ao invés de colocar o pé para pisar. Quando a gente faz alguma coisa de bom em direção a alguém, a gente dá trabalho para o diabo. E o diabo tem que estar ocupado todas as vezes que você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. E todas as vezes que Deus nos levanta, Ele nos dá uma condição de ficar maior do que as dificuldades que se estabelecem contra nós. Vamos ler a palavra de Deus aqui. Livro de Daniel, capítulo de número 6, e o verso: ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse aonde, irmãos? Na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o que foi que disse o rei a Daniel, queridos? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livre. O teu Deus, a quem continuamente serves, Ele te livre.
Verso 17. Foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova e selou, e o rei com seu próprio anel e com os seus dedos grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Queridos, a gente está diante de um fato que quando as pessoas entram numa prisão, quando as pessoas entram numa batalha, quando as pessoas estão debaixo de pressão por fazer aquilo que é errado, todo mundo espera, sim ou não? Errou, tem que pagar, não é assim? Contraiu a dívida, que pague a conta. Errou perante a justiça, pague perante a justiça. Errou perante o irmão, pague ao irmão. Se você ofendeu, que você se desculpe, que você busque a restituição, o que você leve a restituição. Acontece aqui que Daniel é posto numa cova, isso não é apenas numa cova, é numa cova preparada com leões. Os nossos adversários, eles sempre terão uma cova preparada e leões preparados, esperando um vacilo. E é preciso que eu e você estejamos atentos para que nós não provoquemos uma atividade extra para os anjos de livramento, para os anjos de socorro, para os anjos, porque existem pessoas que precisam estar constantemente, os anjos em vigilância, porque as pessoas não vigiam. Diga, quem não vigia, cai nos buracos. Querido, é preciso que eu e você estejamos preparados, atentos. Olha o que eles observam em Daniel: Deus a quem tu constante serves. Que coisa tremenda. Eles olhavam para Daniel, seus adversários não viam Daniel como um crente de domingo à noite, como um crente de quarta-feira de celulão, um crente que vem à igreja, mas uma pessoa que constantemente serve a Deus, uma pessoa que tem uma vida de devoção a Deus. Eu não sei você, irmãos, eu tenho observado, eu estou com quase 30 anos de igreja, e eu tenho observado, no momentos difíceis, a primeira pessoa a ser punida, ou a primeira atividade a ser punida, é com relação ao culto. A pessoa não deixa de trabalhar porque está mal-humorado, a pessoa não deixa de viajar porque uma coisa não deu certo, mas o culto depende de como vai estar o humor, de como vai estar a saúde. A pessoa que está com dor de cabeça não deixa de ir para o trabalho, a pessoa está com dor de cabeça, mas com dor de cabeça não pode ir para o culto. Você já percebeu isso? Tempos de dificuldade, por exemplo, dificuldade financeira, a pessoa não deixa de pagar a conta, não deixa de pagar o supermercado, mas dizimar se der. A gente vai colocando Deus em determinadas situações da nossa vida, e a gente vai percebendo que Ele não tem as prioridades das coisas que a gente diz discursivamente. Daniel era alguém que servia a Deus continuamente. Como é o seu servir a Deus? Existem umas coisas distintas, e é preciso que a gente dicotomize isso entre servir a Deus, amar a Deus, conhecer a Deus, e outra coisa é trabalhar na igreja para Deus. Existem tantas instituições, as instituições mesmo, as grandes. Existem patrões que não conhecem seus funcionários, existe funcionário que não conhece o patrão. Ele trabalha na empresa, mas não tem relacionamento com o dono. Existem pessoas que trabalham nas atividades da igreja, mas não tem nenhum relacionamento estreito com o Senhor da igreja. Trabalhar para Deus é diferente de conhecer a Deus. A Bíblia nos conta uma história de que Jesus vai para a casa de um amigo, na casa de Lázaro, e as duas irmãs de Lázaro estavam lá, e diz a Bíblia Sagrada assim, que Jesus observa uma que está trabalhando para Jesus, mas ela estava longe de Jesus. Uma estava preparando as coisas para agradar a Jesus, mas uma estava agradando a Jesus. Diga para a pessoa do seu lado, muito mais do que o seu trabalho, Deus quer. Uma vez eu estava conversando, irmãos, com um amigo pastor, e
pastor que corria muito, viajava muito, andava muito, fazia muito a obra, e de repente ele teve um infarto. E aí, naquele infarto, ele ficou no Hospital das Clínicas em Brasília. E ele ficou pensando, meu Deus, tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer. E ele começou a cansar naquele espaço onde ele estava. E ele fez uma pergunta assim: Senhor, eu que faço tanta tua obra, estou parado aqui neste lugar. Por que é que aconteceu isso? Segundo ele, disse que ouviu a voz de Deus falar no seu interior assim: foi a única forma que eu encontrei de parar você para estar comigo. Você corre um sério risco de cansar fazendo as coisas da igreja e estar longe de Deus. Você corre um sério risco de estar com muita atividade e tem gente que nem isso faz. Alguns correm o risco de estar ativo e outros estão presentes e inativos. Diga para a pessoa do seu lado assim: quais as tuas prioridades? A obra de Deus ou o Deus da obra? Agora deixa eu te contar uma coisa, olha para mim, dá uma olhadinha aqui para mim. Deixa o gordinho falar com você. Vou emagrecendo. Glória a Deus. Valeu a noite, já está aqui, tá vendo? Não existe, isso soa como canção lírica, como poema aprazível. Os meus tímpanos, sôfregos por palavras amenas. Imagine que existem pessoas que elas estão envolvidas com as coisas da igreja, mas correm o risco de estar longe da comunhão com o Senhor da igreja. Quais as tuas prioridades com relação a Deus? Quais as tuas... Irmãos, eu não sei você, mas eu lembro um tempo quando eu não era pastor de igreja, eu não era evangelista da igreja, eu era apenas o crente lá no ministério. Eu pensava a igreja. No dia a dia, eu pensava a igreja. Eu viajava para um lugar e ficava pensando, isso aqui ficava legal na igreja. Eu pensava a igreja. Tem gente que a igreja não faz parte da vida, não é incluída nos sonhos. A igreja não faz parte dos projetos. A igreja não faz parte da vida. A igreja é lembrada assim, quando uma coisa acontece desagradável, quando uma coisa não flui, quando um problema acontece, quando estoura um mal, aí a igreja passa a ter importância. Mas é só resolver que volta à sua rotina normal. Daniel era alguém que servia continuamente a Deus. Ele tinha na sua vida prioridades divinas. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu quero falar que essas prioridades de Daniel despertaram um sentimento que é o sentimento mais diabólico da humanidade. O fato de Daniel ser fiel a Deus, o fato de Daniel buscar a Deus, o fato de Daniel ser um jovem diferente. A Bíblia diz, se referindo a Daniel, se você olhar aqui do capítulo 6, vai lendo a sequência, diz a Bíblia que em Daniel havia um espírito de excelência. Todo mundo fazia as coisas, todo jovem fazia as coisas, mas quando Daniel fazia, o rei não enviava supervisor. Era alguém que trabalhava sem alguém analisar, sem alguém ver o que estava sendo feito, porque havia nele um espírito de excelência, tipo assim, os outros estão fazendo, então bota alguém para fiscalizar. Daniel está fazendo, não precisa ninguém lá, ele vai dar o melhor dele. Que coisa linda é sermos vistos pela excelência com a qual nós fazemos as coisas, para Deus, para a casa, para a família. Com a excelência que nós lidamos com as coisas que valem a pena. Como é que você é conhecido? Uma pessoa relapsa, uma pessoa sem compromisso, uma pessoa sem responsabilidade, uma pessoa que não está nem aí, nem para você, nem para ninguém, ou uma pessoa que tem responsabilidade, porque a excelência é resultado de responsabilidade e dedicação. Todas as pessoas que são dedicadas, elas são excelentes.
Que coisa linda, é como nós somos conhecidos. A bispa falou hoje aqui, como é que você é conhecido? Pela sua amargura ou pela sua alegria? Como é que você é conhecido? Ah, fulano está uma pessoa alegre, fulano está uma pessoa feliz. É porque tudo está bem? Não. É porque tudo está acontecendo do jeito que ela gosta? Não. É porque dentro dela a felicidade é maior do que as guerras externas. É porque dentro dela há um espírito que é o de Deus, que é maior do que as pressões. Quando a gente tem a Deus, não é porque a gente tem Deus que tudo vai acontecer do jeito que a gente quer, mas acontece que a gente tem segurança em Deus para resistir no dia mal. Está firme no dia mal. Existem coisas na nossa vida que as pessoas esperam que a gente fique abatido, mas você não fica abatido. Eu decidi há algum tempo na minha vida que as pessoas que me desejam ver tristes e cabisbaixo vão sofrer. Vão sofrer. Porque eu decidi na minha vida que não tem nada maior do que a razão que Deus me deu para ser feliz. E você precisa aprender isso. Nada nessa vida é maior do que os motivos que Deus já lhe deu. Não existe decepção, angústia, engano, nada é maior do que Deus já faz por você. Não é que Ele já fez, é que Ele continua fazendo. A Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E para o futuro, Davi disse: ainda que eu ande por meio de um vale sombrio e cheio de morte, mesmo assim não terei medo, porque está comigo a bondade e a misericórdia. Não é um momento, é todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus são patrimônios invioláveis, inegociáveis na nossa vida. Um homem pode decepcionar você, uma mulher pode decepcionar você, um casamento pode estar frustrado, um empreendimento não deu certo, alguém lhe enganou, pode acontecer o que for, mas uma coisa eu sei: se Deus for o maior tesouro da sua vida, das cinzas Ele te ergue, do nada Ele te levanta. E aquilo que era para te abater, vai te dar experiência para prosseguir. Vai te dar uma razão nova, um impulso extra, uma razão maior para continuar a caminhada. Não haverá nada nessa vida que seja maior do que o amor e o favor de Deus em sua direção. Veja o que diz aqui a Bíblia agora. Olha aqui no verso 10 do capítulo 6 de Daniel. Daniel, pois, quando soube do que estava estabelecido ali em Jerusalém, diz a Bíblia que ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do Senhor. Entrou em sua casa, e em cima do quarto, lá no segundo andar, na casa dele, onde havia o que, irmãos? Janelas abertas do lado de Jerusalém. Diga para a pessoa do seu lado: não dê trabalho extra aos anjos. Irmãos, Daniel era uma pessoa que tinha uma comunhão plena com Deus. Ele falava com Deus, ele orava com Deus de manhã, de tarde, de noite. Aí veio um decreto, e o decreto do rei já armado, porque existe o sentimento maligno, é o sentimento responsável pelas divisões, é o sentimento responsável pelas guerras, é o sentimento responsável pelas mortes, é a mãe de todos os males, é a geradora de todas a matriz de todos os males do coração humano. Chama-se inveja. A inveja, ela puxa tudo que é mal, está atrelado a ela. Foi a inveja causadora do primeiro homicídio na terra. Foi a inveja que fez com que Davi passasse um tempo morando numa caverna, fugindo de seu filho.
Foi a inveja que fez com que um homem, por possuir uma vinha, fosse sentenciado de morte. A inveja não escolhe estado espiritual, condição financeira, nem intelectual. O invejoso está em todos os lugares. A inveja existe do céu ao inferno. Foi a inveja que transformou Lúcifer de anjo em demônio, diabo mestre no inferno. Acontece que aqui se levanta Daniel e vem a lei para destruir a sua comunhão com Deus. Diga para a pessoa ao seu lado: o inimigo, ele fica ali observando, e ele investe todas as forças, não é para lhe derrubar, não é para lhe abater. Digo, o diabo quer lhe afastar de Deus. Se ele consegue fazer isso, tudo mais está fácil. Primeira coisa que ele quer fazer, quando você se afasta de Deus, você se afasta da igreja. Na igreja é o lugar da instrução. Eu lembro quantas vezes eu jovem, pouquíssimos meses atrás, eu jovem, de repente vinha um negócio na minha cabeça, irmãos, eu confesso para vocês. Passavam umas viagens loucas assim na minha mente, eu vou fazer isso, vinha ali aquela vontade, de repente eu ia para o culto. Aí eu ouvi uma palavra, e aquela palavra vinha e arrancava aquele desejo maligno que estava no meu coração. Primeira coisa que o diabo quer é lhe afastar da igreja, da comunhão com Deus. Segundo, lhe afastar do lugar da instrução, o lugar do conselho, o lugar da orientação, o lugar da palavra, o lugar onde ensina mulher ser melhor com o marido ser melhor com a esposa, filho está junto do pai está junto do filho, ambos caminharam juntos, trabalhando juntos em harmonia. A igreja só ensina isso. Mas não, alguns não querem isso não. Alguns querem ser instruídos pelo pastor Faustão. Outros, pela novela das 11. Lá ensina tudo bem sobre família, né? Ensina como é que deve glorificar a Deus, buscar o Senhor, honrar a Deus. Não, malhação. Ir para a igreja orar às 5 horas da tarde, não, é a hora da malhação. Vou falar uma coisa para você. Primeira coisa que o diabo quer não é lhe derrubar, é lhe afastar da comunhão com Deus. Você pode botar você dentro da igreja e sem comunhão com Deus, você vai ficar como bola de ping-pong, fazendo o que o diabo quer e enganando-se no domingo à noite. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não faça isso. Não permita isso. Olha, toda uma conspiração foi feita para afastar Daniel. E Daniel continuou: eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite. Diga para a pessoa do seu lado: quem ora, resiste. Diga: quem não ora, não resiste. Diga: quer resistir? Então comece a orar. Quem não ora não resiste. Irmãos, quando a gente está orando, a gente está falando com Deus, sim ou não? Quando a gente está ouvindo a palavra, Deus está falando com a gente, sim ou não? Quando a gente está adorando, é o nosso espírito com Deus, o Espírito de Deus com a gente. Portanto, ler a palavra, orar a Deus e adorar a Deus não pode fugir da nossa vida. É um tripé que nos deixa firmes, estabelecidos. Oração, comunhão, vindo para a palavra, para a igreja, congregar, ouvir a instrução e adorar a Deus. Isso nos dá resistência. Diga: quem ora resiste. Quando você vê uma pessoa assim, olha, tipo assim: quem tem a natureza forte aqui além de mim? Ô irmão, você não sabe como eu me seguro. Gente, pensa numa pessoa assim que foi criada para não levar desaforo para casa. E eu aguento, tem hora assim que eu engulo desaforo para casa. Não é medo não. Não é medo não. Não é medo não. É a palavra. Coragem não falta. Desejar dar fim a algumas pessoas não falta. Coragem tem que sobra. Mas o temor a Deus é maior do que o meu ego.
Se você ouve a palavra e ela não é maior do que o seu impulso, então não é verdade esse negócio que você chama de conversão. Porque se a palavra for verdade, o impulso vem, mas você é dominado pelo Espírito. Portanto, orar, ser instruído e adorar a Deus é base para a gente permanecer firme, senão a gente não resiste. É ou não é? Daniel, então, ele colocou no seu coração buscar a Deus. Quem já se sentiu afrontado em algum momento da vida? Quem já foi afrontado? Eu sou todos os dias. Então é que eu só passando na rua, eu sinto que eu estou afrontando. Eu levanto a minha cabeça e sigo minha viagem. Sigo minha viagem. Eu ia passando no trânsito, o camarada fez um comportamento mal, aí eu segui o rapaz, parei lá, ele pensou que eu ia brigar com ele. Ele, rapaz, eu disse, não, calma moço, não vim brigar com o senhor não, só vim lhe dizer que a sua vida é importante. Você deve ter alguém em casa lhe esperando. Ela desarmou, eu digo, não se comporte assim, que tem alguém lhe esperando. Você é especial, você é importante. O rapaz estava nervoso, falou para mim, disse assim, me ganhou, você me ganhou, você ganhou. Valeu, obrigado. Seguiu viagem. Olha qual é a nossa tendência. É mostrar que a gente também, não é assim? Que a gente não aguenta o desaforo, que a gente parte para cima. É ou não é? É ou não é? Porque todos nós, assim, quando tem um brilho ferido, a gente reage. Se alguém pisa num calo, a gente dá logo um bofete, dá logo uma pancada, mola o facão, quer logo tomar uma reação. Não é assim não. Daniel continuou firme no propósito. Ele disse, eu vou orar de manhã, eu vou orar de tarde, independente das leis que tenham. Quantas leis estão tentando fazer aí para que a igreja pare de pregar casamento entre homem e mulher? Quantas leis estão fazendo aí e eles entraram na política para desfazer? Enquanto isso, alguns crentes indoutos estão fugindo da política. E o diabo entrando e dizendo como é que deve ser feito, E eu fico olhando alguns crentes inocentes dizendo o seguinte, Senhor, levanta alguém, mas ele não se dispõe. Pastores, apóstolos, missionários, que alguém faça. Mas eu vou falar uma coisa aqui, se a gente não assumir a responsabilidade por nossa nação e por nossa cidade, a gente vai confiar em quem? Olha para mim, irmão. A gente tem que manifestar a glória de Deus, a presença de Deus em ações e não apenas em momentos. Ser crente aqui nesse momento, nesse ambiente de adoração, Felielto cantando, a gente levantando a mão, dando uns pulos, fechando, alguns até choram. É só, chega ali, a pessoa está chorando ali e tal, toca no calo para tu ver se o choro no estanque e o bofete acontece. A gente precisa ser menos emocionais e a gente precisa ser mais espirituais. Sabe como é aquela pessoa que emocionalmente ela é movida pelo ambiente? Fica para a pessoa do seu lado, a vida segue, irmão. Independente do que aconteceu ou não. Olha para mim, a Bíblia conta a história aqui, ó, tremenda. Que quando Isaac ficou de luto, numa angústia profunda, aí ele não parou. A Bíblia nos conta que quando Josué perde a presença de Moisés, Deus não diz agora, meu filho, a vida acabou para você, eu estou aqui, dá uns 15 dias aí parado, fica aqui, fica em casa, chora, não vai para a rua, não vai cultuar. Deus disse, tudo bem, você está de luto, agora levanta, e tem um povo para você conduzir, atravessa o Jordão, e a vida que segue. Eu quero lhe dizer hoje aqui, que a vida segue. Independente de que algumas coisas não aconteceram do jeito que você queria, tem duas opções para você: ou você morre na frustração, ou você dá a volta por cima e diz, Deus me deu vida, e enquanto eu estiver respirando, eu vou viver com intensidade, cada minuto da minha alma vai viver para frente. É assim.
Daniel disse: eu vou continuar buscando a Deus. Agora pergunte assim: onde foi que Daniel deu trabalho para os anjos, bispo? Tem coisa que pode ser evitada, irmão. É porque Daniel orou e deixou as janelas abertas. Tem muita gente que faz tudo certinho, mas deixa as janelas abertas. E é na janela que o inimigo está à espreita. É na janelinha do vacilo. É na janelinha da oportunidade que o inimigo está observando. Olha como ele faz. Diga para a pessoa do seu lado: tenha comunhão com Deus, tenha vida com Deus, mas fecha a janela, senão você vai para a cova do leão. Se você não fechar a janela, vai parar na cova do leão. Tem crente que vive, os anjos nem param mais, porque tem que andar tomando conta 24 horas, porque não está a janela aberta não. Já tirou, derrubou até as paredes já. O pastor estava falando comigo assim: pastor, você conhece fulano de tal aqui da cidade? Eu digo: sim, sei quem é. Ele disse: ali tem uma pomba gira, pastor. Eu digo: pomba gira não, a pomba ali está fixa. A pomba já fixou. Ali, se você for fazer um trabalho de libertação, tem que libertar e a pomba gira. Tem que falar para a moça: fulana de tal, irmã fulana, sai dessa pomba, que essa pomba não te pertence. A pomba gira é capaz de dizer: sangue de Jesus tem poder. Imagine quantas janelas são abertas. Eu fico observando, tinha um rei, o homem tinha uma comunhão com Deus profunda. Você sabe aquele camarada que chega assim do nada, ele olha para um bocado de gente fracassada, o camarada passa um mês com esse camarada, de repente sai de lá como os leões. Diga para a pessoa do seu lado assim: um leão, liderando ovelhas, transforma ovelhas em natureza de leões. Diga agora: uma ovelha pastoreando leões é devorada pelos leões. Deus nos deu natureza e estratégia e sabedoria e inteligência para nós pegarmos as pessoas mais desistidas e transformá-las nas mais vencedoras. Deus nos deu essa capacidade. Eu fico observando Jesus de Nazaré. Daqui a pouco eu volto para falar sobre Davi. Jesus de Nazaré passa, olha para uma figueira. Na observação da figueira, preste bem atenção, irmão. Era época de figo? Não. Jesus desejou comer fruto daquela figueira, sim ou não? Tinha fruto? Jesus fez o quê? Por que foi que Jesus amaldiçoou a bendita da figueira, se não era tempo de figo? Quem quer saber? Na próxima semana. Não, vou responder agora. Vou responder para você. Porque Jesus suporta tudo, mas odeia a aparência sem fruto. Tinha toda a aparência frondosa, tinha todo o aspecto de que tinha fruto, mas quando chegou lá, é só folha. Quantas pessoas que representam para a gente que elas são o que não são, que dizem que fazem o que não fazem, que dizem que tem o que não tem. Diga para a pessoa do seu lado: de aparência para Jesus não dá. Diga: ou é ou não é. Diga: Jesus não julga pela aparência, Ele vê pelo coração. Eu tenho filhos, tenho filhas, um casado, 3, eu espero que casem. Os meninos casem com meninas e que as meninas casem com machos, segundo a ideologia de Gênesis, não ideologia de gênero, a ideologia de Gênesis, que Deus estabeleceu macho e fêmea. Esse é o princípio. Eu digo para as meninas e para o que falta casar ainda, digo: ó, não precisa ser bonito, não precisa ser rico, só precisa amar a Deus,
gostar de estudar e não ter preguiça de trabalhar. Só precisa isso. Amar a Deus, gostar de estudar e não ter preguiça de trabalhar. Só isso. Não precisa ter nem casa. Não precisa ter nada na vida. Mas se tiver esses 3 requisitos na vida, vão fazer as minhas filhas felizes. Agora imagine um homem que é alvo de uma luta tremenda. As janelas abertas. Davi era um homem, um rei, uma pessoa inteligente, adestrado na batalha, sabia usar uma espada como ninguém, sim ou não? Sabia tocar uma harpa como ninguém, sim ou não? Sabia liderar como ninguém, sim ou não? Mas foi o diabo de uma janela que fez com que ele atrapalhasse a sua vida, prejudicasse o seu futuro e se tornasse adversário do seu filho. Criou um problema, uma cisão, uma mágoa dentro da sua casa por causa de uma janela aberta. Diga para a pessoa do seu lado assim: querido, tenha comunhão com Deus. Seja uma mulher de Deus, seja um homem de Deus, mas feche a janela. Quantas pessoas que estão com janelas abertas em seus relacionamentos? Quantas pessoas que estão com janelas abertas nos seus compromissos? Quantas pessoas que estão com janelas abertas por conta de situações que o inimigo só está armando a cova e os leões para lhe derrubar, porque você está com a janela aberta? Mas eu quero lhe dizer uma coisa ainda muito séria. Daniel, ele permaneceu firme, mas poderia ter fechado a janela. Jesus disse, não fui eu, foi Jesus que disse assim: quando você orar, entre no teu aposento e fecha a porta. E teu pai que te vê orar em secreto, ele te recompensará publicamente. Existem 3 momentos que os guerreiros medievais estavam fragilizados. Eu disse? Você lembra qual foi o momento que Davi teve com Saul vulnerável na sua mão? Quem lembra? Diz a Bíblia que na caverna chegou Saul procurando Davi, e Davi sabia os caminhos, e diz a Bíblia que Saul, sentindo necessidade de evacuar, tirou a sua roupa e foi, diz a Bíblia, aliviar o ventre. A Bíblia diz, irmãos, tem gente que é rei, tem uma nobreza muito grande, mas anda fazendo aliviar o ventre. E nesses momentos que se faz o alívio do ventre, todos são vulneráveis. Qualquer pessoa, nenhum de nós está isento de um momento fazer uma bobagem. Portanto, você não conhece o futuro, então não julgue o presente dos outros. Como eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, porque a Bíblia diz assim: com o mesmo juízo que você julga, hão de julgar você. Não sou eu quem disse isso. Jesus de Nazaré. Um dia você está estendendo a mão para levantar alguém. Pode ser que no outro dia seja alguém que você levantou, que vai estender a mão para levantar você. Nunca diga: dessa água você não bebe, e nem cuspa para cima. Porque você está se expondo ao retorno do que você disse. Segundo momento de fragilidade dos guerreiros. Primeiro, era no momento das suas necessidades fisiológicas. Segundo, era no seu ato devocional. Porque os guerreiros, quando eles iam para o seu ato devocional, eles deixavam as armas. E aí eles estavam vulneráveis. E em outro momento, era no momento da intimidade sexual. 3 momentos que os guerreiros estavam fragilizados. E os inimigos observavam para ver em qual momento o seu adversário era vulnerável. Diga para a pessoa do seu lado: feche as janelas. Diga: o inimigo está olhando
pela sua janela. Davi foi olhar o que não devia. A gente esteve lá em Jerusalém, na casa do rei, do lado direito o templo, do lado esquerdo o vale. E do palácio ele tinha que fazer a opção quando acordava pela manhã. Mas preste bem atenção, ele acordava pela manhã e tinha a janela aberta e tinha o acesso ao palácio. Todas as manhãs ele acordava e ia direto para o templo e ele se fortalecia. Naquela bela manhã ele acordou e ele olhou para a janela. Diga para a pessoa do seu lado: não importa o que você fez a sua vida toda. Diga: um ato pode estragar toda a sua história. Diga então: fecha a janela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ou a gente cuida disso, ou a gente vai dar trabalho para os anjos nos livrar na cova dos leões. Mas uma coisa certa eu tenho: a misericórdia e a bondade de Deus é tão grande que se você vacilou com a janela aberta, não se preocupe, o arrependimento lhe trará proteção. Arrependimento e a fidelidade de Deus sempre se estendem na nossa direção. Eu fico observando que tem algumas pessoas que, pelo fato de terem cometido algum percalço, algum vacilo, alguma situação da vida, elas não se perdoam. Elas vivem como se estivessem devendo alguma coisa a alguém, como que tivesse que se justificar para alguém. Mas a Bíblia nos diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus, perdoados em Cristo Jesus. Se Jesus garantiu ao céu para um ladrão que se arrependeu, se garantiu uma vida para frente para uma mulher que foi flagrada em adultério, se prometeu para uma mulher a oportunidade de casar decentemente e dar sequência à sua vida, não há pecado maior do que a graça, não há infortúnio maior do que o perdão, não há amor nesta vida maior do que o amor de Deus na sua direção, meu irmão. Não há. Fico olhando como algumas pessoas não sabem o que é a graça de Deus. Vivem o evangelho como se nós estivéssemos ainda penalizados e julgados pela lei. No olho por olho, no dente por dente, não. Jesus não disse isso. Jesus disse lá, era assim, olho por olho e dente por dente. Comigo é diferente. Diga: na graça é diferente. Olha para mim, só que a graça não banaliza não. Ela dobra a responsabilidade. Lá na lei era assim: se desejou e praticou, cometeu o pecado. Jesus disse assim: se olhar e desejar, já fez. Onde é que está a severidade maior da observação? No tempo da graça existe perdão, mas compromisso maior. Amém? No tempo da lei era exigido 10% das contribuições. No tempo da graça o povo dava tudo. Qual é a responsabilidade da graça? É vivermos a plenitude do que Deus ensina. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quero encerrar nessa noite aqui essa fala, dizendo para você o seguinte: o que pegou Daniel não foi um ato. Existem muitas regras que vão colocar na nossa vida, muitas coisas para mudar os nossos hábitos. Os hábitos sagrados não podem ser mudados na nossa vida. O que deve ser mudado na vida da gente é tudo aquilo que nos impede de uma plena comunhão com Deus e de sermos úteis aos nossos irmãos. E nós precisamos fechar as janelas para que os costumes de lá não entrem para mudar os costumes de cá. Precisamos entender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos nessa terra para influenciá-la, como um sal que salga uma panela, dá sabor e desperta a sede. Sal que conserva, sal que salga,
Sal que faz toda a diferença. Vou falar em sal. Deixa eu falar com você isso. O sal é um negócio tão insignificante com relação às coisas. Você percebeu? Você bota 10 quilos de carne e bota um punhadinho de sal. E ele é suficiente para influenciar todos os 10 quilos de carne. O sal é um negócio tão importante e tão necessário que você já chegou no supermercado e você encontrou o sal na primeira expositor, logo na chegada? Onde é que está o sal? Lá no fundo. E embaixo. Mas sem ele, a comida fica ruim. Ele é que diz se a pessoa cozinha bem ou mal, porque não existe tempero bom, tempero ruim. Existe gente que sabe acertar no sal. Se acertou no sal, cozinha bem. É assim ou não é? Aí você percebe o sal, um negócio interessante. Você leva. Quer ver uma coisa que quase ninguém aqui sabe a marca do sal? A gente sabe a marca do açúcar, a gente sabe a marca do feijão, a gente sabe a marca do arroz, mas quase ninguém sabe a marca do sal. Se eu for perguntar, alguém diz assim, Cisne, só conhece essa marca. A gente não conhece, mas é importante. Assim como as coisas essenciais do reino, embora não se divulgue muito, não se fale muito, mas sem essas coisas importantes, a gente não consegue se estabelecer como servo de Deus aqui na terra. Queria que você comigo nessa noite entendesse que Deus não quer você dando trabalho extra para os anjos. Tenha sua vida com Deus, sua comunhão com Deus, mas feche as janelas de acesso dos adversários à sua intimidade. Não deixe o adversário tomar conta de você, acessando os seus segredos. Diga para a pessoa do seu lado, segredo é poder. Segredo é domínio. Diga, segredo é acesso. Diga um segredo na mente de uma pessoa confiável é um patrimônio. Diga, na mão de alguém não confiável é uma chantagem. Diga, fecha a janela e não dê trabalho extra aos anjos do Senhor. Tem gente que sai contando tudo, né? Abrindo tudo. Tem um projeto logo contando como já errei fazendo isso. Agora você tem que saber assim, até onde algumas pessoas podem saber dos seus projetos. Até onde? Tem coisa que você tem que ficar dando, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Porque às vezes a gente é inocente, você, com toda a vontade de você fazer as coisas, de crescer, de conquistar, de avançar e tal, você quer compartilhar, e quer que todo mundo sonhe com você, mas ali você deixou uma janela aberta. O adversário já teve acesso. E começa a trabalhar contra. Não é só fazendo, porque existe energia negativa. Você concorda comigo? Eu tenho um tio, que não morreu ainda, que ele chegava lá na roça da gente, uns pés de laranja, próximo da casa. Quando esse tio chegava lá, ele ia tirar a laranja, o pai fazia um sinal para a gente já corria, tirava a laranja e dava para ele. Porque se botasse a mão, morria a planta. Eu nunca vi contar que alguém matasse um pé de pimenta malagueta. Gente, camarada pegou a pimenta, quando tirou um molho de pimenta, as folhas começaram a murchar. Foi na hora. A ciência prova de que há um excesso de produção de iodo com essas pessoas que tem a reação negativa com determinados objetos vegetais. Não é naquela época a gente pensava assim, fulano é uma pessoa que tinha pesada. Está pesada. A gente sabia que eram esses componentes. Então eu não sei quem tem iodo e quem não tem. Então é melhor evitar. Tem coisa que você não deve entregar para a pessoa. Segure, vai com calma. Está apaixonado, segura. Depois que tiver tudo concretizado, aí você fala. Quer empreender um negócio? Segura a onda, vai dando passo. Selecione quem pode ouvir sobre as suas conquistas. Porque tem gente que não pode nem ouvir sobre as nossas conquistas. Sim ou não? Concorda comigo?
Tem gente que não pode ouvir. Você está falando assim, olha, eu estou com tal pensamento. Você olha assim, o olho da pessoa vai murchando. Vai perdendo o brilho, tipo assim. Estou feliz. Estou contente que você vai fazer isso. Olha como eu estou vibrando. Entende que é assim? Mas você fala com a pessoa que sonha, fulano de tal, que bacana, que não sei o quê. Você já viu quando a pessoa tem inveja? A primeira coisa que a pessoa diz é que a gente está gordo. Você está fazendo esforço, a pessoa chega assim, rapaz, você tem que perder peso, viu? Você não sabe a ofensa que isso é. Eu lembro de uma pessoa que chegava perto de mim e falava assim, Alex, eu estava na boa, a pessoa dizia assim, rapaz, você está parecendo uma bola. Depois eu descobri que era pura frustração, que mesmo sendo eu uma bolinha, eu sou feliz. Tenho uma família em paz, tenho admiração de um bocado de gente boa, inclusive, para mim, as pessoas mais importantes dessa cidade, as pessoas mais bonitas, mais inteligentes, estão todas aqui agora de noite. Todas aqui. A maior riqueza que eu tenho está aqui. Aí, eu fico observando, quer ver uma coisa? Você posta uma coisa que é boa para você. Uma curtida. Um gostei. Que bom. Você bota assim. Hoje eu amanheci triste. Fulano, o que é que você tem? 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 Eu vou orar por você. Olha, o que foi que aconteceu? Sabe por quê? Porque a nossa felicidade, nem todo mundo pode ter acesso. Vamos fechar as janelas para as pessoas que nos desejam mal. E vamos abrir as portas para aqueles que sonham com o nosso bem. Você sabe por que existe muita pessoa triste e infeliz? Quem quer saber? É porque abre as portas para as pessoas erradas e fecha as portas para as pessoas certas. Isso deixa a gente infeliz. Hoje eu vi uma frase dessa de adolescentes assim no Facebook, achei bastante interessante. Diga assim, olha, não, o grande problema do ser humano é porque mergulha profundo em amores rasos. E eu queria dizer para você, olha, mergulhe profundos no amor profundo. Seja intenso no amor que é intenso para com você. Não quer dizer que você vai afastar pessoas da sua vida, mas o melhor da sua vida não é para quem deseja o seu pior. O melhor da sua vida é para quem quer o seu bem. Agora os outros se der. É assim que a vida funciona. Se você der o melhor que você é para as pessoas que desejam o pior para você, que vantagem tem ser amigo seu? Se o seu melhor é para quem deseja o seu pior. Diga para a pessoa do seu lado, não dê trabalho extra aos anjos. Diga, continua firme com Deus. Diga, de manhã, à tarde e à noite, mas fecha a janela, porque senão o leão te espera e a cova está pronta. Amém? Agora eu tenho que dizer uma coisa para você. Se você deixou a janela aberta e se jogaram você numa cova e se botaram um leão, fique despreocupado. Deus não vai impedir que você entre na cova. Deus não vai impedir que o leão esteja lá. Mas tenha certeza que o amor de Deus vai estar lá dentro, tapando a cova e fechando a boca dos leões. Ele vai estar junto com você. Está guardando a sua vida. E se algum adversário preparou um sorriso para a sua tragédia, eu lamento informar para o seu adversário, ele vai ter que esperar mais um pouquinho, porque o teu Deus é na tua causa, na tua história e na tua vida. Vamos ficar em pé, queridos. Amém? Vamos orar a Deus. Tantas coisas, responsabilidades, negócios que precisam acontecer essa semana. Eu, juntamente com os meus irmãos, viemos aqui nesta noite, Senhor, porque cremos que o Senhor pode fazer algo. Porque a nossa expectativa não está na nossa força, a nossa segurança não está na nossa inteligência,
A nossa segurança está em Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti. Se o Senhor não der saúde, não tem médico que resolva. Se o Senhor não estender a mão e nos levantar, pode um exército todo fazer todo o esforço e não vai servir para nada. Eu quero te pedir nesta hora que o Senhor estenda a Tua mão graciosa e cubra os Teus filhos com o Teu manto, Senhor, guardando, livrando, protegendo o homem, a mulher, a criança, os solteiros, os casados, os que frequentam a igreja e os que ainda frequentarão. Que esta semana seja uma semana de janelas fechadas e de portas abertas. Meu Deus, que as portas da nossa vida sejam abertas para entrar as pessoas certas. Que o inimigo não tenha acesso à fraqueza dos teus filhos, e nem à intimidade dos teus filhos, e que todos nós sejamos guardados em Ti. Nós oramos nesta hora, Te louvamos, Te agradecemos, porque praga nenhuma vai chegar à nossa casa, porque estamos livres do olhar maldoso, da língua perniciosa, da acusação de Satanás. A Tua graça nos envolve, o Teu cuidado está sobre a nossa vida, Senhor. E eu quero nesta hora, no nome de Jesus de Nazaré, abençoar a semana dos Teus filhos. Meu Deus, se alguém tem alguma coisa a ser resolvida esta semana, deste altar, meu Deus, que consagramos a Ti, nós estendemos as nossas mãos e dizemos: estão, meu Deus, os Teus filhos debaixo da Tua bênção, debaixo da proteção. Satanás, eu te proíbo de agir contra, meu Deus, os filhos do Senhor, e declaramos que a Tua igreja, Senhor, está debaixo da guarda do Todo-Poderoso. Portanto, Satanás não tem acesso à alma, às finanças, à saúde. Proibimos toda a seta de Satanás contra as emoções, contra o físico e contra o espírito da igreja. Vem com as Tuas mãos gloriosas nessa hora, vai passando neste lugar, Senhor, vem trazendo paz e segurança. Fecha, meu Deus, a boca do leão, coloca uma pedra sobre a cova e que ela fique vazia e que nenhum de nós entre lá. Declaramos que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo está sobre a nossa vida, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito de Deus permaneça sobre a igreja reunida aqui hoje e para todos sempre. Amém.